você está prestes a descobrir o que nenhum noticiário contou com clareza. Por trás da queda repentina dos mercados, dos números vermelhos em Wall Street e da tensão nos bastidores de Washington, há uma jogada silenciosa e perigosamente calculada que pode redefinir a ordem econômica mundial. E o que está em jogo aqui não é só a economia, é o próprio poder dos Estados Unidos no mundo. Tudo começou com um anúncio breve, quase protocolar, feito por Donald Trump na última semana. Um discurso apressado, mas com implicações profundas. Ele estava reafirmando sua agenda tarifária, um projeto polêmico que visa proteger a indústria americana a qualquer custo, mesmo que o custo seja o colapso de relações com aliados históricos. Ao mesmo tempo em que o ex-presidente reafirmava sua retórica, os mercados começaram a oscilar como nunca. A volatilidade voltou com força total. Investidores correram para ativos de segurança. O dólar perdeu fôlego. E os olhares se voltaram para um país que sempre foi considerado um dos pilares da estabilidade econômica global: o Japão. Mas o que o Japão fez? Silenciosamente, sem alarde, sem manchetes escandalosas, deixou o mundo financeiro em estado de choque. Sem declarações explosivas, sem ameaças públicas, nenhum discurso inflamado em redes sociais. O Japão apenas começou a vender, massivamente, títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que há décadas são considerados um dos investimentos mais seguros do mundo, começaram a sair discretamente das mãos do governo japonês. Não foi um movimento isolado. Foram tens de bilhões de dólares em títulos vendidos em poucos meses. E a pergunta que se espalhou pelos corredores do Federal Reserve, do Tesouro Americano e das maiores corretoras de Wall Street foi a mesma. Por quê? Por que o Japão, que sempre foi um parceiro estratégico dos Estados Unidos, que sustentou a dívida americana com confiança quase inabalável, estaria se desfazendo, justamente agora, de seus ativos em dólar? A resposta, embora não tenha sido dita oficialmente, estava nas entrelinhas da nova política comercial americana, especialmente em uma palavra: tarifas. O governo dos Estados Unidos decidiu jogar pesado contra os carros elétricos estrangeiros. Tarifas elevadas foram impostas sobre os veículos importados, incluindo os produzidos por gigantes japonesas como Toyota, Honda e Nissan. Marcas que não só definem a engenharia automotiva mundial, mas também representam bilhões em exportações para o Japão. Imagine o que isso representa para a economia japonesa. Um país que, apesar de altamente avançado tecnologicamente, ainda depende fortemente de suas exportações industriais para manter o equilíbrio econômico. Cortar a competitividade de seus principais produtos em solo americano é, em essência, uma ameaça direta à sua balança comercial. E o Japão respondeu. Não com palavras, mas com uma ação financeira precisa e devastadora. Se os Estados Unidos querem jogar duro no comércio, o Japão pode jogar duro no financiamento da dívida americana. Você entende a gravidade disso? Os Estados Unidos devem atualmente mais de 33 trilhões de dólares. Para manter essa dívida viva, o governo americano vende títulos do Tesouro a investidores internacionais. E quem sempre esteve entre os maiores compradores desses títulos? O Japão. Mas agora, Tóquio está enviando uma mensagem. E não é apenas para Washington, é para o mundo. Durante décadas, a aliança entre Estados Unidos e Japão foi construída em cima de interesses mútuos: segurança militar, cooperação tecnológica e, claro, estabilidade financeira. O Japão comprava títulos americanos, ajudando a financiar o déficit dos Estados Unidos. Em troca, garantia acesso privilegiado ao maior mercado consumidor do planeta. Mas o que acontece quando esse equilíbrio é quebrado? A resposta é o que estamos começando a ver: uma mudança de postura, uma recalibração. A venda de títulos não é apenas uma estratégia econômica, é uma retaliação, um aviso. E talvez o mais alarmante seja isso: essa estratégia funciona. Veja bem, quando um país do tamanho do Japão vende títulos do Tesouro americano, ele pressiona o valor desses papéis para baixo. E isso eleva os juros. E quando os juros sobem, os Estados Unidos precisam pagar mais para financiar sua própria dívida. Isso se traduz em mais pressão fiscal, mais instabilidade e menos margem para investir em áreas-chave, como infraestrutura, saúde e, ironicamente, incentivo à indústria. Ou seja, quanto mais o Japão vende, mais cara fica a conta para os Estados Unidos. Agora você deve estar se perguntando: e se outros países fizerem o mesmo? Essa é a pergunta que vem tirando o sono de economistas e estrategistas globais. O Japão seria apenas o primeiro a romper o silêncio? A China, por exemplo, já tem reduzido seus ativos em dólar nos últimos anos. A Rússia praticamente abandonou os títulos americanos depois das sanções. E há sinais de que países como Coreia do Sul, Índia e até Alemanha
estão buscando formas de diversificar suas reservas. Estamos diante de um movimento geoeconômico de desdolarização, em que países começam a reduzir sua dependência do dólar como moeda de reserva global. E se o Japão, um dos maiores aliados históricos dos Estados Unidos, se sente motivado a seguir esse caminho, o que impedirá os outros? O mais curioso de tudo isso é a ausência de reação formal dos Estados Unidos. Não houve pronunciamento do Tesouro Americano, nenhuma coletiva do Federal Reserve, apenas especulações e relatórios tímidos de analistas de mercado tentando decifrar os gráficos com quedas abruptas. Talvez porque reconhecer o problema signifique admitir que a política comercial adotada por Trump está colhendo consequências graves e inesperadas. Talvez porque ninguém sabe ao certo até onde o Japão está disposto a ir. E talvez porque essa seja apenas a primeira jogada de uma partida muito mais longa. A grande dúvida agora não é se os Estados Unidos serão impactados. A pergunta real é: quanto tempo Washington consegue resistir sem o apoio financeiro de Tóquio? E mais importante, estamos diante de uma nova forma de guerra econômica. Uma onde os inimigos não precisam cruzar fronteiras, disparar armas ou construir alianças militares. Basta vender, silenciosamente, e deixar o império desmoronar com os próprios números. Este não é mais um episódio comum na economia global. É uma mudança de paradigma. E ela começou com um clique do vender no sistema financeiro japonês. Mas se essa foi apenas a primeira resposta do Japão, o que vem a seguir pode ser ainda mais devastador. Imagine que você dedica anos construindo a mais alta tecnologia automotiva do planeta. Investe bilhões em pesquisa, lidera inovações sustentáveis, desenvolve motores híbridos premiados e conquista a confiança de milhões de consumidores ao redor do mundo. Agora imagine que, de uma hora para outra, o maior mercado do planeta fecha as portas para você, com um selo de não bem-vindo, chamado tarifa de importação. É exatamente isso que o Japão está enfrentando. Quando os Estados Unidos decidiram impor pesadas tarifas sobre os veículos elétricos estrangeiros, o alvo não foi apenas a China. Sem dizer abertamente, o governo americano acertou em cheio em aliados de longa data, especialmente o Japão. E agora, pela primeira vez em décadas, o Japão está respondendo com força. Só que a retaliação não veio em forma de sanções ou declarações diplomáticas inflamadas. Ela veio de forma sutil, cirúrgica, mas poderosa. Tóquio começou a cortar de maneira sistemática sua exposição à dívida americana. A mensagem não podia ser mais clara. Se vocês bloqueiam nossa indústria, nós bloqueamos o financiamento da sua economia. E esse não é um blefe. Você pode estar se perguntando, mas por que os carros elétricos são o estopim disso tudo? A resposta começa com uma sigla, EV, Elétrico Veículo. Os Estados Unidos estão em uma corrida contra o tempo para construir uma indústria de veículos elétricos forte o suficiente para enfrentar a China, a Europa e, sim, o Japão. Só que os ECAMTs entraram tarde nesse jogo. Enquanto os americanos ainda debatiam se carros elétricos eram o futuro, empresas japonesas já estavam anos à frente. A Toyota já vendia o Prius quando o mundo ainda tentava entender o que era um carro híbrido. A Nissan colocou o Leaf nas ruas, quando a Tesla era apenas uma startup com planos ambiciosos. A Honda, com sua engenharia de precisão, entrou de cabeça em uma transição limpa e tecnológica. O Japão dominou não apenas a produção, mas a confiabilidade, a eficiência e a percepção de valor global em EVs e híbridos. Mas agora, ao tentar proteger sua nascente indústria nacional, o governo dos Ezilisano impôs tarifas altíssimas para desestimular a entrada desses veículos no país. Resultado? Os carros japoneses, antes líderes incontestáveis, se tornaram artificialmente mais caros no mercado americano. E é aqui que a coisa fica pessoal. Vamos sair das teorias e colocar isso no seu dia a dia. Imagine que você está pronto para trocar de carro. Você pesquisou, fez test drive, escolheu um modelo confiável, acessível e com ótima eficiência energética. Um Toyota Corolla híbrido, talvez, ou um Honda Insight. Mas ao chegar na concessionária, você descobre que o preço aumentou absurdamente. Não porque o carro ficou melhor, não porque a tecnologia mudou, mas porque o governo decidiu punir empresas estrangeiras, mesmo que elas ofereçam produtos superiores e mais sustentáveis. Você fica com duas opções: pagar muito mais por algo que antes era acessível, comprar um modelo nacional, que ainda está anos atrás em tecnologia, mas agora favorecido por incentivos e isenção de tarifas. Percebe o impacto? As decisões tomadas entre Washington e Tóquio estão literalmente dentro da sua garagem. Você paga a conta. E nem foi consultado. Para o Japão, a situação é ainda mais grave. Essas tarifas não afetam apenas a venda de carros. Elas colocam em risco milhões de empregos, cadeias inteiras de fornecimento, décadas de investimentos e, acima de tudo,
sua posição de liderança em um dos setores mais estratégicos do mundo. E como país que sempre apostou na diplomacia econômica, o Japão percebeu que dessa vez não bastava conversar. Era hora de mostrar que seu verdadeiro poder não estava apenas nas fábricas, mas nos cofres. A venda de títulos do Tesouro Americano é um movimento que assusta porque não grita. Ela sussurra, mas com um impacto que ecoa pelo planeta. Ao vender bilhões em títulos, o Japão pressiona os juros dos Estados Unidos para cima, torna o financiamento da dívida americana mais caro, envia um sinal claro aos investidores globais. Talvez não seja seguro confiar tanto assim na economia americana. Essa ação, que muitos ignoraram nos primeiros dias, já começou a criar efeitos em cascata. O dólar sempre foi o rei, a moeda de referência, a base das transações globais. Mas esse trono não é inabalável. Com a China, Rússia e agora o Japão se afastando das reservas em dólar, o sistema financeiro global começa a balançar. Se o Japão, que por décadas foi um dos principais sustentáculos da dívida americana, está pulando fora, quem será o próximo? Você consegue imaginar um mundo onde o dólar não é mais a moeda dominante? Pode parecer improvável, até acontecer. E quando acontecer, tudo muda. O preço da gasolina, o custo do supermercado, a sua próxima viagem internacional, o valor do seu salário real. Tudo. O mais irônico é que os Estados Unidos e o Japão não são inimigos. Eles são, ou pelo menos eram, aliados estratégicos. Militarmente, cooperam há décadas. Culturalmente, há admiração mútua. Economicamente, já trilharam caminhos de parceria sólida. Mas agora, os Estados Unidos parecem tratar o Japão como mais um obstáculo a ser removido da estrada. E o Japão está cansado de fingir que nada está acontecendo. Esse é o tipo de guerra que não sai em capa de jornal com tanques ou aviões. É mais silenciosa, mais estratégica, mas também mais insidiosa. Porque enquanto líderes mundiais jogam xadrez com a economia, quem sente o checkmate é você. Você que vê o aluguel subir. Você que sente o salário não acompanhar a inflação. Você que começa a perceber que está pagando mais e recebendo menos. E tudo isso porque dois países estão brigando para ver quem manda mais no futuro da mobilidade elétrica. Agora a pergunta é: o que os Estados Unidos vão fazer diante da resposta silenciosa, mas poderosa, do Japão? Vão ceder? Reduzir tarifas? Ou dobrar a aposta e intensificar o conflito, mesmo que isso custe a confiança de seus maiores parceiros? A resposta pode mudar tudo: o sistema financeiro, a estabilidade política e até as eleições que estão por vir. Porque uma crise econômica, causada por uma guerra tarifária mal administrada, não escolhe lado político. Ela derruba quem estiver no caminho. E você, como cidadão, consumidor, trabalhador, não pode mais assistir isso passivamente. Imagine por um instante. Você acorda num dia comum, abre o aplicativo do banco e percebe que seu poder de compra caiu, sem que seu salário tenha mudado. O combustível está mais caro, o pão dobrou de preço, e a internet está cheia de termos como inflação importada, colapso cambial e fim do dólar como moeda de reserva. Parece cena de filme distópico? Pode ser, mas e se eu te dissesse que isso já está se desenhando? Agora. O dólar sempre foi tratado como intocável, uma divindade monetária no altar da economia global. Mas debaixo dessa superfície brilhante, há rachaduras, e o que está acontecendo com o Japão pode ser o sismógrafo que está registrando os primeiros tremores. Durante décadas, o sistema funcionou como um relógio. Os Estados Unidos gastavam, imprimiam dívida, o mundo comprava. Japão, China, Arábia Saudita, Alemanha, todos injetavam capital nos cofres americanos, confiando no dólar como base segura e previsível. Era um pacto silencioso. Nós confiamos no seu sistema. Vocês mantêm a estabilidade. Mas e se essa confiança estiver quebrando? Por que estamos vendo países-chave vendendo seus títulos do Tesouro Americano, como quem está fugindo antes que o navio afunde? Primeiro foi a Rússia, logo após as sanções. Depois, a China, em um movimento mais discreto, mais contínuo. E agora, o Japão, talvez o mais simbólico de todos. Porque quando um aliado começa a se desfazer de dólares, o mundo presta atenção. Não é a primeira vez que a supremacia de uma moeda entra em declínio. No século XIX, foi a libra esterlina que reinava absoluta. A Inglaterra era o centro financeiro do mundo. Mas então veio a Primeira Guerra Mundial, a crise, a reconstrução dos Estados Unidos. E aos poucos, a confiança foi migrando. O Império Britânico não caiu de uma vez. Ele foi se desfazendo aos poucos, enquanto outros fingiam não notar. Será que estamos vendo um novo ciclo? Será que o dólar está seguindo o mesmo roteiro que a libra seguiu há um século? Hoje, mais de 80% das transações globais ainda são feitas em dólar. Mas esse número já foi maior. E ele está caindo. A China,
já assinou dezenas de acordos comerciais usando o yuan como moeda direta. A Rússia abandonou o dólar quase completamente em suas reservas. O Irã, a Índia, a Turquia, todos estão experimentando alternativas. E agora o Japão sinaliza que também pode estar em busca de liberdade financeira em relação à moeda americana. O que isso significa na prática? Significa que os Estados Unidos vão ter mais dificuldade para financiar sua própria economia. Significa que o Tesouro americano terá que oferecer juros mais altos para atrair compradores. E isso vai bater direto no seu bolso, na forma de empréstimos mais caros, financiamento de casa e carro mais difícil, e uma economia com menos margem para investimento social. A resposta costumava ser sim, sem hesitação. Mas com a polarização política, a instabilidade fiscal, os calotes de pagamentos temporários por impasse no Congresso e agora o uso do sistema financeiro como arma geopolítica, o mundo começou a se perguntar: e se amanhã formos nós a sofrer sanções dos Estados Unidos? E se nossas reservas forem congeladas? Por que manter nossos ativos em dólar? Essa dúvida silenciosa está espalhando raízes nos bancos centrais do planeta. E enquanto isso, Washington parece não ouvir, ou pior, fingir que não está acontecendo. Em uma reunião recente do BRICS, o Bloco Econômico de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, algo inédito aconteceu. Foi proposta formalmente a criação de uma moeda de reserva alternativa para as trocas comerciais entre esses países. Sabe o que isso significa? Significa que mais de 3 bilhões de pessoas, representando mais de 30% do PIB mundial, estão discutindo ativamente uma forma de reduzir a dependência do dólar. Se essa moeda for lançada, e se o Japão, mesmo sem entrar no bloco, apoiar essa direção, o dólar pode perder o seu trono muito mais rápido do que qualquer um imagina. Alguns analistas chamam isso de rebalanço de carteiras internacionais. Mas isso é eufemismo. Estamos vendo uma mudança sistêmica, profunda, que pode reescrever as regras do jogo global. E a pergunta mais inquietante é: os Estados Unidos estão prontos para um mundo onde o dólar não manda em tudo? Vamos trazer isso para a sua realidade. Um amigo seu vai viajar para o exterior. Com o dólar mais fraco, ele precisa de mais reais para comprar os mesmos $100 de antes. Ou seja, ele vai gastar mais e comprar menos. O mesmo vale para as empresas. Uma loja que importa tecnologia ou matéria-prima vê o custo disparar. Ela precisa aumentar os preços. O cliente, você, paga a diferença. E se você trabalha em uma empresa que depende de componentes importados, essa crise monetária pode virar demissão. O Japão talvez não esteja apenas respondendo às tarifas sobre seus carros. Talvez esteja abrindo caminho para um novo posicionamento financeiro global. Onde potências asiáticas cooperam entre si, negociam em moedas próprias e deixam os Estados Unidos falando sozinhos. O que antes era uma guerra comercial virou uma guerra de confiança. E, em guerra de confiança, basta uma dúvida bem colocada para derrubar impérios. Se o Japão se mover para um sistema mais asiático de trocas, talvez com China, Coreia do Sul, Singapura e até a Índia, o Ocidente estará isolado em sua própria criação. Será que a Alemanha vai continuar sustentando o dólar? Será que a França, já incomodada com o domínio americano, vai seguir na cartilha sem questionar? E o Brasil? Vai se alinhar a qual modelo? Essas perguntas não são para o futuro. Elas são para agora. O dólar não vai desaparecer de uma vez. Ele vai perder relevância, influência e, principalmente, poder coercitivo. E quando isso acontecer, os Estados Unidos terão que reaprender a viver sem o privilégio exorbitante de imprimir sua moeda e repassar a conta para o resto do mundo. Será que eles estão prontos? Mais importante, será que nós estamos? Se você chegou até aqui, é porque você não se contenta com a superfície. Você quer ir fundo. Você quer entender o que realmente está por trás das manchetes. Então agora é a sua vez de agir. Inscreva-se no canal para continuar recebendo análises sérias, provocativas e com olhar estratégico sobre o que está realmente acontecendo no mundo. Curta este vídeo se ele fez você pensar diferente. Compartilhe com alguém que ainda acha que dólar sempre vai ser forte, porque talvez o mundo já esteja provando o contrário. E se tudo o que você ouviu sobre a maior economia da história fosse uma ilusão cuidadosamente coreografada? E se por trás dos recordes e slogans houvesse uma verdade incômoda e completamente diferente do que foi vendido ao povo americano? Essa não é uma pergunta retórica, é um convite. Porque hoje vamos fazer o que raramente se vê: desconstruir o mito econômico de Donald Trump, não com achismos, não com torcida, com fatos, com números e, acima de tudo, com memória.
tudo começou com uma promessa retumbante: "Eu vou fazer a América grande novamente." Mas havia um complemento oculto nessa frase, não declarado, mas embutido em cada discurso. "E farei isso com a maior economia que este país já viu." Era um show de autoconfiança. Trump se apresentava como o CEO da América, o magnata de sucesso que agora colocaria os Estados Unidos nos trilhos da prosperidade. Crescimento explosivo, geração de empregos, corte de impostos, renascimento industrial. Parecia bom demais para ser verdade. E era. Vamos ao que ninguém quer encarar de frente: os dados. Durante os 4 anos de governo Trump, o crescimento do PIB americano foi de apenas 2,3% ao ano em média, menor do que os 2,9% dos anos Obama, menor do que as projeções otimistas feitas no início do mandato, e muito, muito abaixo dos 4% ou até 5% ao ano, que Trump prometia com orgulho. Mas como isso pode ser? Afinal, a Bolsa de Valores subiu, não é? Sim, subiu. Mas você vive da Bolsa ou do mercado de trabalho? Porque enquanto o S&P 500 batia recordes, os salários da maioria dos trabalhadores americanos ficaram praticamente estagnados. E quando houve aumento, ele foi engolido pela inflação, pelos custos crescentes de saúde, educação e moradia. O que isso revela? Que houve crescimento, sim, mas não para todos. Trump gosta de se comparar a empresários de sucesso, mas sua biografia empresarial é, no mínimo, curiosa. Trump Airlines faliu, Trump University fechada e condenada por fraude. Trump Casinos quebraram, repetidamente, e ainda assim ele assumiu a presidência como se o país fosse um empreendimento pessoal, com uma diferença crucial: quando uma empresa falha, ela fecha. Quando um governo falha, um povo paga, e o povo pagou. Talvez o movimento mais emblemático da era Trump tenha sido o corte tributário de 2017. Foi vendido como um presente para a classe média. Mas vamos destrinchar isso? 83% dos benefícios fiscais foram parar nas mãos do 1% mais rico. As grandes corporações viram sua carga tributária despencar de 35% para 21%. E o que fizeram com esse dinheiro? Investiram em empregos? Aumentaram salários? Não, fizeram recompras de ações, um artifício de Wall Street que faz os preços das ações subirem, beneficiando executivos, acionistas, fundos e ninguém mais. Você estava esperando um bônus? Uma promoção? Esquece, o dinheiro já tinha destino, os bolsos dos mais ricos. E tudo isso teve um custo. Durante os 4 anos de Trump, a dívida pública americana aumentou em 7,8 trilhões de dólares, uma expansão histórica, superando guerras, recessões e pandemias. Isso mesmo, 7 trilhões e 800 bilhões de dólares. Poderíamos ter reconstruído a infraestrutura do país. Poderíamos ter universalizado o acesso à saúde, à educação técnica, às energias limpas. Mas escolhemos dar presentes fiscais para quem já tinha tudo. E quem vai pagar essa conta? Você, seus filhos, seus netos. Enquanto Trump gritava "America First", na prática, muito do que foi feito colocou a América por último. Ele declarou guerra às exportações chinesas com tarifas pesadas. E o que aconteceu? Os agricultores americanos viram suas vendas despencarem. Milhões de toneladas de soja apodreceram em silos, porque a China parou de comprar. O governo, então, teve que socorrer os produtores com bilhões em subsídios, pagos, claro, com mais dívida. Isso é estratégia? Ou é um incêndio causado pela própria mão, tentando se vender como herói por apagar as chamas? Se a economia era tão boa, por que a maioria dos americanos não sentia isso no bolso? Por que 4 em cada 10 famílias não tinham $400 guardados para emergências? Por que o número de americanos com múltiplos empregos aumentou? Por que a desigualdade explodiu? Porque o espetáculo era para os outros, para o investidor, para o CEO, para os que podiam comprar silêncio com dividendos. Enquanto isso, o americano comum assistia tudo de fora, como quem olha para uma vitrine brilhante, sabendo que não pode entrar.
Durante a administração Trump, criou-se um ciclo vicioso. Aparência de crescimento, sustentada por endividamento sem precedentes, retórica nacionalista, escondendo dependência estrutural do sistema financeiro global, promessas de prosperidade apoiadas em medidas regressivas. E tudo isso embrulhado num pacote de marketing. Porque Trump não governava, ele promovia. Cada anúncio era um tweet. Cada crise, uma oportunidade de espetáculo. Mas governos reais têm consequências reais. E então, veio a pandemia. E aí não havia mais como disfarçar, com um sistema de saúde sucateado, uma população desinformada e uma liderança que negava a gravidade da situação, os Eisenhower se tornaram o epicentro da crise. Milhões de desempregados, pequenos negócios fechando, famílias inteiras lutando para sobreviver. E Trump chamava isso de fake news. Hoje, ao olhar para trás, é possível ver com mais clareza. A maior economia da história foi, na verdade, um castelo de cartas, construído sobre déficit galopante, benefícios concentrados, política externa volátil, um mercado inflado artificialmente. E agora que a maré está baixando, a verdade aparece. Quem estava nadando nu? Mas a história não acaba aqui. Porque os efeitos das decisões de Trump ainda reverberam. O enfraquecimento das alianças, a instabilidade fiscal, a quebra de confiança em instituições democráticas. Tudo isso pavimentou o caminho para o cenário atual. Uma economia vulnerável, uma política dividida e um país que ainda tenta entender o que realmente aconteceu. Agora que você sabe disso, precisa decidir. Vai continuar acreditando na narrativa oficial? Ou vai começar a observar os bastidores do poder com um olhar mais crítico? Aqui, a verdade não é filtrada, ela é exposta. Porque quando um governo decide ignorar a Constituição, ninguém está seguro. E se um dia você acordasse e descobrisse que a decisão de um juiz federal foi ignorada pelo governo? Não contestada, não recorrida, ignorada, como se a lei fosse opcional, como se as instituições, aquelas que deveriam proteger você, tivessem se tornado reféns de uma única vontade. Essa história não é ficção. Ela aconteceu e marca um dos momentos mais perigosos da democracia americana moderna, porque não foi só uma crise jurídica, foi uma declaração de força. E quando o poder começa a agir fora das regras, a democracia entra em coma. Tudo começou no dia 5 de março, uma terça-feira comum, até que o inesperado aconteceu. Um juiz federal dos Estados Unidos emitiu uma ordem bloqueando deportações em massa ordenadas pela administração Trump. A decisão foi clara. O governo não poderia usar poderes de emergência para ignorar os procedimentos legais de imigração. Era o tipo de veredito que até então era cumprido imediatamente, porque é assim que funciona um Estado de Direito. Mas o que aconteceu em seguida chocou até os mais experientes analistas jurídicos. Horas após a decisão, 3 aviões carregando imigrantes deportados decolaram. 2 pousaram em El Salvador. O terceiro estava em pleno voo, quando a ordem foi oficialmente emitida. Você entendeu? Até aqui, talvez você esteja se perguntando: ok, mas por que isso é tão grave? Não é só mais um embate político? A resposta é simples. Porque esse tipo de atitude quebra um dos pilares fundamentais da democracia moderna, a separação de poderes. Quando um governo ignora a decisão do judiciário, ele envia uma mensagem perigosa. Eu posso. E vou. E no momento em que um presidente age como se a Constituição fosse opcional, o país entra em território sombrio. A reação inicial foi de perplexidade. O Departamento de Justiça tentou alegar que os voos já estavam programados. Mas o argumento caiu por terra. Os voos foram autorizados depois da decisão judicial. Pior ainda, não houve recuo, nenhuma medida corretiva, nenhuma admissão de erro. Pelo contrário, o presidente dobrou a aposta. Em um comício inflamado, Trump declarou que o juiz responsável pela decisão era um inimigo do povo e sugeriu abertamente sua remoção. Sim, você ouviu certo. O presidente dos Estados Unidos pediu o impeachment de um juiz por ter tomado uma decisão contrária ao seu desejo. Vamos recapitular? Um juiz impede deportações. O governo ignora a ordem, aviões decolam mesmo assim. O presidente ataca o juiz publicamente e ameaça derrubar a própria base da separação de poderes. Agora pense, e se isso fosse em outro país? Talvez você chamasse de autoritarismo. Talvez você dissesse, isso não é uma democracia real. Mas isso aconteceu nos Estados Unidos da América. Diante da escalada, algo inédito aconteceu. O presidente da Suprema Corte, John Roberts, que raramente se manifesta fora das sessões, quebrou o silêncio. Em uma nota pública, Roberts escreveu: o impeachment não pode ser usado como arma contra decisões judiciais que desagradam ao governo. Pare por um segundo. O presidente da Suprema Corte precisou lembrar ao presidente do país que juízes não existem para agradar presidentes.
Essa declaração, seca e firme, não era apenas um aviso. Era um grito de alerta institucional. Porque quando a Suprema Corte precisa lembrar ao Executivo quais são os limites constitucionais, é sinal de que algo já passou da linha. Desde a fundação dos Estados Unidos, apenas 15 juízes federais foram impeachados. E todos os casos estavam ligados à corrupção, suborno, abuso de poder ou má conduta criminal. Nunca na história um juiz foi alvo de impeachment por simplesmente cumprir a lei e emitir uma decisão contrária ao governo. O que Trump propôs foi algo sem precedentes, uma tentativa de criminalizar a independência judicial. E esse precedente, mesmo que não tenha sido executado, abre uma brecha perigosa, porque se hoje você ataca um juiz por uma decisão, amanhã você pode escolher quem pode julgar o quê. E isso, meu amigo, é o fim da balança da justiça. Vamos sair dos salões do poder por um minuto. Você conhece José Luiz, 46 anos, trabalhador da construção civil. Veio de Honduras, vive no Ziméua há mais de 12 anos. Tem 2 filhos nascidos em solo americano. Nunca foi preso, paga impostos, trabalha legalmente com visto de proteção humanitária. Na manhã do dia 6 de março, ele viu pela televisão que o juiz havia suspendido as deportações. Alívio! A decisão o protegeria, temporariamente, de ser removido do país. Naquela mesma noite, ele foi preso. Seu nome estava em uma lista que já havia sido autorizada antes da decisão. Mas a deportação aconteceu mesmo assim. José Luiz foi um dos passageiros do avião que decolou em silêncio, levando embora não apenas pessoas, mas a confiança no sistema. Esse caso, isoladamente, poderia ser um erro. Mas em conjunto com as declarações de Trump, as tentativas de intimidar o judiciário e a repetição desse comportamento em outras áreas do governo, ele se transforma num padrão. Um padrão onde a Constituição é maleável, onde a lei depende da conveniência política e onde o povo é ensinado a desconfiar das únicas instituições que ainda poderiam protegê-lo. Você pode estar pensando, ok, isso é grave, mas como isso me afeta diretamente? E eu respondo com outra pergunta. Se um governo pode ignorar a lei hoje para deportar alguém, o que o impede de ignorar a lei amanhã para censurar, prender ou calar quem discordar? O que está em jogo aqui não é a imigração, é o princípio. E quando princípios caem, o que sobra é o poder nu. A ironia mais cruel é que tudo isso aconteceu sob a bandeira de proteger a democracia. Mas que tipo de proteção é essa, que silencia juízes, ignora decisões legais e transforma adversários em inimigos? Na prática, o que vimos foi um governo que quer todos os poderes, mas nenhuma responsabilidade. E esse modelo não é novidade. Ele tem nome: autoritarismo. Se você acha que essa história é um capítulo isolado, se prepare, porque o que aconteceu com os voos de deportação foi só um ensaio. O conflito entre o executivo e o judiciário nos Estados Unidos está longe de terminar. E à medida que novas decisões judiciais forem desafiando interesses políticos, mais tentativas de intimidação virão. A pergunta não é se, a pergunta é: quando a próxima ruptura acontecer, o sistema vai resistir ou vai ceder de vez? Pode parecer um exagero, mas a próxima guerra comercial global pode começar em uma taça de vinho. Não em tanques, não em petróleo, não em tecnologia. Em algo muito mais simbólico: o prestígio, a cultura, a identidade. Você já se perguntou por que algumas das maiores disputas econômicas do mundo acontecem em torno de produtos que parecem simples? Aço, soja, vinho. Sim, vinho. Porque quando você coloca uma garrafa de Bordeaux em cima da mesa, você não está só bebendo uma bebida. Está consumindo uma história, uma geografia, uma cultura com séculos de tradição. E agora, essa história entrou na mira da máquina tarifária dos Estados Unidos. Foi num post seco, direto e com a costumeira provocação que Donald Trump jogou gasolina no barril da relação com a União Europeia. Se o bloco europeu não remover imediatamente as tarifas injustas sobre o uísque americano,
a América aplicará tarifas de até 200% sobre vinhos, champanhes e outras bebidas europeias. 200%! Imagine pagar o triplo por uma garrafa de vinho francês. Ou ver uma taça de prosecco italiano custar o equivalente a um jantar inteiro. É isso que está em jogo. E o mais assustador, não foi um blefe. Para muitos americanos, uma garrafa de vinho europeu é apenas uma indulgência. Para os europeus, é um símbolo de soberania econômica e cultural. A França, por exemplo, exporta mais de 9 bilhões de dólares em vinhos todos os anos. Mais de 30% disso vai para os Estados Unidos. Estamos falando de milhares de pequenos produtores, famílias inteiras, gerações que vivem de vinhedos, que existem desde antes da Revolução Francesa. E, de repente, tudo isso pode se tornar economicamente inviável. Por quê? Porque um governo decidiu usar o vinho como munição numa guerra de tarifas. Os Estados Unidos sempre tiveram uma relação ambígua com a Europa. Admiração e competição, aliança e desconfiança. A Guerra Fria aproximou os dois lados. O livre mercado também. Mas nos bastidores sempre houve tensão, especialmente quando se trata de produtos de prestígio, como carros de luxo, perfumes, queijos e vinhos. Durante décadas, os Estados Unidos aceitaram ser o maior mercado consumidor do mundo. Mas com o crescimento da dívida, o colapso industrial e a tentativa de Trump de trazer a manufatura de volta, o país passou a atacar justamente os setores nos quais a Europa é mais forte. E o vinho virou alvo. Imagine ser um pequeno produtor no interior da Borgonha. Você passou os últimos 30 anos cultivando vinhas, resistindo a pragas, mudanças climáticas, burocracia da União Europeia. Agora, seu vinho está prestes a se tornar inacessível no maior mercado externo. O que você faz? Muda a receita? Não pode. Vinho europeu é regulado com regras rígidas de denominação de origem. Baixa o preço? Impossível. Os custos de produção são altos. Você perde. Ponto. Milhares de produtores franceses, italianos e espanhóis começaram a fazer as contas. E o cenário é sombrio. Depende de quem você perguntar. A princípio, pode parecer uma boa notícia para os vinicultores da Califórnia, do Oregon, do Texas. Com os preços dos vinhos europeus subindo absurdamente, os rótulos americanos ganham espaço nas prateleiras. Mais mercado, mais lucro. Mas há um problema. O consumidor americano não vai simplesmente trocar o Bordeaux pelo Vale do Napa. Ele pode simplesmente parar de comprar vinho, ou migrar para bebidas mais baratas, ou comprar online de mercados secundários fora do alcance da tarifa. O consumo vai cair. O impacto será global. E mais, se a União Europeia decidir retaliar com tarifas sobre vinhos americanos, o tiro sai pela culatra. Trump ameaça tarifas de 200% sobre vinhos europeus. A Europa depende fortemente do mercado americano para sustentar sua indústria vinícola. Pequenos produtores estão em pânico. Os Eloa-Queimah esperam ganhos locais, mas o consumo pode cair. A UE promete reagir. Agora pense, é só uma disputa comercial? Ou isso é um embate de identidades nacionais mascarado por números? Essa guerra tarifária é, na verdade, uma disputa por controle. Trump sabe que o vinho europeu é simbólico. Não é só sobre preço, é sobre status. É sobre dizer, podemos afetar até o que vocês têm de mais tradicional. E a resposta da Europa também é simbólica. Vocês podem ter o dólar. Nós temos séculos de cultura engarrafada. Mas enquanto os gigantes trocam ameaças, quem paga a conta são os médios e pequenos, as cooperativas espanholas, os viticultores do Vale do Loire, os distribuidores independentes de Nova York. Todos entram no fogo cruzado. Você sabia que mais de 70% dos vinhos europeus vendidos nos Estados Unidos não são de grandes marcas? Eles vêm de pequenas vinícolas, cujos rótulos você talvez nunca tenha ouvido falar, mas que abastecem restaurantes, bares, adegas especializadas. Com uma tarifa de 200%, essas marcas desapareceriam das prateleiras, e junto com elas, uma parte do charme, da diversidade e da autenticidade da experiência gastronômica americana. A União Europeia já deixou claro: se os Estados Unidos impuserem tarifas sobre vinhos e champanhes, haverá retaliação imediata. Tarifas sobre produtos agrícolas americanos, sobre tecnologia e, especialmente, sobre vinhos da Califórnia. Isso colocaria os próprios produtores americanos em risco, os mesmos que, supostamente, seriam beneficiados. Um ciclo de vingança comercial, sem ganhadores, só perdas. Talvez a pergunta mais importante aqui não seja quem está certo, mas sim por que estamos transformando símbolos de conexão, como o vinho, em instrumentos de conflito? O vinho sempre foi algo que une culturas, um brinde entre povos, um elo entre gerações. E agora ele é usado como arma econômica. Isso diz mais sobre o estado do mundo do que qualquer gráfico.
por trás de cada tarifa, há um projeto. Trump não está apenas mirando produtos. Ele está tentando redesenhar a lógica do comércio global, baseado em força e imposição, não em acordos multilaterais. A Europa resiste. Mas por quanto tempo? A ameaça dos Estados Unidos pode fazer com que a União Europeia procure novos parceiros, como China, Índia, até países da América Latina, para diversificar seus mercados. E aí, mais uma vez, os Estados Unidos isolam a si mesmos. A cada semana, os sinais se intensificam. A retórica aumenta. As reuniões fracassam. As declarações se tornam mais afiadas. Estamos prestes a ver o vinho se transformar no estopim de um novo conflito comercial de escala global. E quando isso acontecer, não será apenas o preço das garrafas que mudará. Será o mapa do comércio mundial. Toda grande transformação começa em silêncio. Enquanto os Estados Unidos afundavam sob o peso das próprias escolhas, enquanto o Japão apertava suas engrenagens e a União Europeia respondia com aço e diplomacia, havia um país que observava em silêncio, mas jamais parado. O Canadá, frequentemente lembrado como o parceiro sensato, o vizinho diplomático e previsível da América do Norte, estava atento, ouvindo, analisando, calculando, e agora reposiciona suas peças no tabuleiro global. Sem alardes, sem manchetes estrondosas, mas com uma precisão estratégica que poucos notaram e que pode redefinir o equilíbrio de poder mundial nas próximas décadas. A fissura entre Canadá e Estados Unidos não veio declarada em discursos. Ela foi sentida silenciosamente. O estopim? Em 2018, quando a administração Trump, sem aviso prévio, impôs pesadas tarifas sobre produtos canadenses. 25% no aço, 10% no alumínio. Uma verdadeira punhalada vinda do país vizinho. Dois aliados com a maior fronteira pacífica do planeta. Histórias entrelaçadas, democracias parecidas, comércio bilionário, e ainda assim, o Canadá foi tratado como obstáculo econômico. Não foi só uma crise comercial, foi um alerta. Os Estados Unidos já não eram um parceiro confiável. Mas o Canadá não reagiu com fúria. Não convocou embaixadores. Não ergueu muros. Ele foi mais astuto. Desenhou uma nova estratégia. Em vez de retaliar, cortou dependências. Firmou novos tratados de livre comércio com a União Europeia. Aprofundou laços comerciais com o Sudeste Asiático. Selou um acordo bilionário de defesa com a Austrália. E, em um gesto simbólico, comprou sistemas de radar que não dependem mais da tecnologia americana. Muitos não perceberam, mas essa decisão carrega uma mensagem clara. Estamos construindo nossa própria segurança. Contudo, o movimento canadense vai além da economia. Ele é também territorial. O mundo está voltando seus olhos para o Ártico. Com o gelo derretendo, novas rotas comerciais emergem. E com elas, novas disputas. A Rússia já se fez presente militarmente. A China, mesmo sem fronteiras árticas, declarou interesse estratégico na região. E os Estados Unidos? Ocupados com batalhas comerciais e crises internas. O Canadá entendeu. Se não ocupar o Ártico, alguém o fará. Por décadas, aceitou seu papel de coadjuvante. Deixou Washington liderar a diplomacia, as estratégias militares, parte do seu próprio comércio. Mas agora, há uma nova consciência. Submissão não garante segurança. Obediência não assegura reciprocidade. O que o Canadá faz não é um ato de rebeldia, é um gesto de sobrevivência. É uma nação acordando para o fato de que o mundo está sendo redesenhado. E permanecer imóvel é o jeito mais rápido de ser esquecido. Até aqui, já vimos. O Japão reagindo com força ao protecionismo americano, vendendo títulos do tesouro. China e Rússia se afastando do dólar, criando sistemas alternativos. A União Europeia sofrendo impactos diretos de tarifas que ferem sua identidade econômica e cultural. Os Estados Unidos afogados em crises internas, instabilidade institucional e isolamento externo. E agora, o Canadá, anti-sombra, se torna farol. Um farol que sinaliza um novo caminho estratégico. Não romper, mas libertar-se. Não confrontar, mas construir alternativas. O Canadá não busca liderar o mundo, mas está deixando claro que não será mais liderado por conveniência. Ao fortalecer sua soberania energética, militar, diplomática e comercial, ensina uma lição valiosa. No século XXI, força não é quem grita mais alto, é quem precisa de menos. E essa lição vale não só para países, mas para todos nós. Se até o Canadá está rompendo laços históricos com os Estados Unidos, quem será o próximo? Alemanha? Brasil? Coreia do Sul? O que acontece quando antigos aliados começam a trilhar caminhos independentes? E o que ocorre com um império que perde confiança? Sem que ninguém declare guerra? A nova ordem global não está sendo escrita em tratados, está sendo moldada por decisões discretas, acordos silenciosos e mudanças estratégicas quase invisíveis. E talvez o movimento do Canadá
seja o mais revelador de todos. Os Estados Unidos ainda detêm poder, mas poder não significa controle. E é justamente o controle que escapa pelos dedos, de aliados, de mercados, de narrativas. Porque, como vimos ao longo desta série, a autoridade americana está sendo questionada em todos os frontes, por nações que antes seguiam sem hesitar. E esse processo, sutil e contínuo, é mais perigoso que qualquer conflito direto. Se você chegou até aqui, compreendeu algo essencial. O mundo não vai esperar ninguém para mudar. Você viu como o sistema financeiro internacional está sendo redesenhado silenciosamente. As alianças militares estão trocando de eixo. As guerras comerciais impactam diretamente produtos que você consome. As instituições democráticas estão sob pressão como nunca antes. E diante de tudo isso, o maior erro seria voltar a fechar os olhos. Inscreva-se agora no canal. Aqui, informação não é espetáculo. É análise, é contexto, é ferramenta. Curta este vídeo se você acredita que entender o mundo é o primeiro passo para transformá-lo. Comente aqui embaixo. Queremos ouvir sua visão. O Canadá está preparado para essa autonomia? Outros países seguirão esse exemplo? Se você estivesse à frente de uma nação hoje, qual caminho tomaria? Essa conversa é coletiva e ela precisa da sua voz. Obrigado por ter vindo até aqui. Essa série foi construída para oferecer algo raro na internet: profundidade. E você provou que ela ainda tem valor, que ela ainda encontra audiência e que ela precisa continuar. Nos vemos no próximo vídeo.